Olá, professores. Estamos começando mais uma formação de currículo. Eu sou a professora Graziela Alvarenga, sou técnica de formação aqui da EXFAP. Estamos com uma das nossas formadoras de hoje, a professora Sandra Jardim, que está aqui do meu lado. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, professora Graziela. Boa tarde, professores e professoras que estão nos assistindo na formação do Currículo Paulista, Currículo em Ação. Sejam todos bem-vindos e uma ótima tarde para nós, né? Sim, ótima tarde de trabalho, de formação para todos nós. Sim, como a Graziela já me apresentou, né? Eu sou a Sandra Jardim, trabalho aqui na EFAP como formadora, sou da área de Ciências Humanas e leciono o componente de Sociologia lá no ensino médio. Eu vou começar a formação de hoje apresentando os objetivos da formação do ensino fundamental anos finais. Quais são esses objetivos, Graziela? Explorar principais características, especificidades e inovações do currículo em ação para o ensino fundamental anos finais. O segundo grande objetivo é discutir a importância de promover o estudante como protagonista de sua aprendizagem e explorar a centralidade do projeto de vida. Falaremos muito do projeto de vida hoje, né? Na organização da proposta pedagógica de nossas escolas. E o terceiro grande objetivo é explorar seus conhecimentos sobre os estudantes, reconhecendo-os em sua diversidade de características, sejam elas física, intelectual, afetiva, identitária e a ética. E também podemos observar a heterogeneidade de contextos, os contextos culturais, socioeconômicos e linguísticos. Também podemos observar os saberes, as vivências, as experiências, os conhecimentos e as habilidades e os interesses dos nossos estudantes, Grazi. Próximo slide, produção. Graziela, eu tenho uma dúvida e queria que você explicasse melhor qual é o conceito de educação integral. O que visa a educação integral neste currículo em ação? Bom, a educação integral, quando a gente fala de maneira geral dela, né, a gente fala em todas as dimensões, desde a intelectual, a física, socioemocional e considerando a cultural. A gente tem que pensar, quando nós pensamos em educação integral, no currículo como um todo, no estudante como um todo e nessa articulação do currículo de maneira completa. Não dá para a gente falar de educação integral sem pensar em projeto de vida. São coisas que estão diretamente atreladas, principalmente quando a gente fala no desenvolvimento do protagonismo e da autonomia dos estudantes. É extremamente importante que os estudantes se tornem protagonistas do próprio projeto de vida, do próprio aprendizado, que eles tenham assim uma formação que permita-os ir em busca dos seus sonhos. É um contexto bem complexo, bem multifacetado, e o professor ele tem um papel muito importante do direcionamento, da orientação para esse estudante. Claro que, ao mesmo tempo em que a gente tem que pensar no desenvolvimento integral, a gente tem que pensar no desenvolvimento das competências e habilidades previstas no currículo, sem esquecer das competências socioemocionais. Enfim, é uma visão muito ampla, onde você tem que pensar no estudante como um todo. Jacques Delors, ele afirma, né, que uma afirmação que é reiterada no currículo paulista, e ele fala o seguinte: a educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado, e, ao mesmo tempo, a bússola que permite, navegar através dele. Em outras palavras, educar não significa apenas passar conhecimento, mas sim fornecer as ferramentas básicas para que o indivíduo seja capaz de ir em busca do próprio aprendizado, despertando nele a vontade de aprender. Ou seja, a capacidade que nós falamos, que nós mencionamos muito, está na BNCC, está no currículo paulista, o aprender a aprender. De forma geral, são 4 pilares básicos propostos
pela Unesco que a gente precisa ter em mente na hora de pensar o desenvolvimento integral dos estudantes. O aprender a aprender, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, e isso tudo levará o nosso estudante a aprender a ser e, principalmente, aprender a conviver. Nós vivemos num mundo extremamente globalizado, multifacetado, onde a gente precisa um do apoio do outro, né? Ainda hoje eu estava conversando numa reunião, acho que a professora Sandra estava presente, quando nós falamos da necessidade de estar sempre perto do outro. Ninguém consegue viver sozinho, né? Todo mundo precisa de todo mundo. A gente precisa de um apoio sempre do nosso colega para viver. E isso é o aprender a conviver, é o aprender a ser. Aprender a conviver é extremamente importante, que você pensar que o seu limite, ele começa e termina aonde está o limite do outro. Não é mesmo, Sandra? Professora Graziela, esse exemplo que você muito bem usou agora, a gente pode pensar que o desenvolvimento humano, ele é trabalhado principalmente nos primeiros anos de vida, né? Claro que o ser humano ele não tem a maturação necessária para entender todo esse processo, todo esse desenvolvimento. No entanto, a gente percebe que pela socialização, eu sou da área de sociologia, a gente pode pegar a socialização desde o contato com a família, contato com seus parentes, amigos, e quando chega na escola, o aluno, a criança, ele precisa saber que a convivência é necessária. A convivência precisa ser saudável e precisa ser incentivada, porque é muito bem o que você acabou de dizer. Exatamente ninguém consegue viver sozinho. Então, esse desenvolvimento, essa maturação, essa responsabilidade que o ser humano aprende ao longo da vida, ele é incentivado, sobretudo, em duas instituições principais, que é a família e a escola. Sem dúvida, Sandra. Quando a gente pensa no desenvolvimento dos 4 pilares da educação, eles estão diretamente atrelados ao projeto de vida, ao desenvolvimento de forma integral no estudante, pensando não somente no que ele vai ser, na atuação dele profissional futura, mas naquele momento, naquele aprendizado, em tudo que faz parte do crescimento dele, não é mesmo, Sandra? Exatamente. Este crescimento que nós, enquanto educadores, nós valorizamos do nosso estudante, né? Está desde o início do mês de agosto, tendo formações específicas desde da educação infantil até o ensino médio. Então, a gente consegue comparar e reparar também esse processo de desenvolvimento de nossas crianças e dos nossos adolescentes. E como a escola pode contribuir. Mas uma coisa que a gente destaca bem, que a escola não é a única responsável. Precisamos, na verdade, incentivar a parceria família e escola, para que esse desenvolvimento humano seja realmente eficaz, seja realmente de forma tranquila e com uma convivência um pouco melhor. Sem dúvida, né? Cada um no seu papel, uma parceria entre escola, família, sociedade como um todo, que leve a um desenvolvimento mais integral e mais formal desse adolescente. Então, só para reiterando, né, toda a importância dessa formação de hoje, nós mostrarmos que desenvolvimento humano, sim, está presente no currículo em ação, é um tema pedagógico também, embora existem autores dentro da corrente filosófica e psicológica que abordam este tema, mas na pedagogia também é importante entendermos essa concepção de currículo por meio do desenvolvimento da criança, do nosso estudante enquanto ser humano, enquanto pessoa que está aprendendo, está crescendo, está adquirindo responsabilidade e está aprendendo, na verdade, a conviver e a viver neste mundo. Não apenas os componentes curriculares, não apenas competências e habilidades, mas de conviver e construir relações sociais. Afinal, não é por acaso que as competências socioemocionais estão presentes aí no currículo paulista e precisam ser articuladas com as habilidades de aprendizado, com os objetos do conhecimento, não é mesmo, Sandra? Exatamente. Então, professores e professoras, eu particularmente eu gosto muito dessa temática, mas a gente destaca a importância de trabalharmos o desenvolvimento humano
E, claro, usufruímos muito da psicologia da educação para entendermos esse desenvolvimento dos nossos estudantes. Sim, é colocar o professor como orientador desse aprendizado, como orientador para que os estudantes desenvolvam as competências socioemocionais. Agora, pensando nisso, Sandra, eu acho que está na hora da gente começar a ouvir, né, ou melhor, ler um pouquinho de quem está nos assistindo. Vamos para a nossa primeira interação? Sim, antes de iniciar a interação, é importante destacar o formato das formações do currículo em ação, né, que faz parte da diretriz do curso oferecido pela Escola de Formação de Professores, da EFAP. As nossas formações aqui, estamos ao vivo nessa tarde, nessa sexta-feira, mas a nossa proposta principal é ouvir a experiência de cada professor, de cada professora da rede estadual e redes municipais. Ele sabe que ela perpassa. Cuidado! Sabemos mais das experiências, dos campos de experiências que vocês possam nos trazer, né? De todas as experiências que vocês vivenciam diariamente em suas escolas, a todas as experiências e apontamentos sobre os estudantes de vocês. Nós consideramos que a rede estadual do estado de São Paulo é riquíssima, é ampla e riquíssima. E existe uma diversidade de momentos, diversidade de estudantes, diversidade de experiências, inúmeros tipos de diversidades. E também não podemos não deixar de destacar a desigualdade também. Então, o espaço do chat é que para vocês aproveitem e coloquem também tudo que vocês vivenciam, todas as experiências, eu uso muito forte essa palavra, mas tudo que vocês, a rotina de vocês, o cotidiano de vocês, a respeito do desenvolvimento das crianças e adolescentes do ensino fundamental, anos finais. Tudo bem? Então, vamos começar com a primeira interação de hoje. Professores, além das aprendizagens por objetos de conhecimento, quais outras aprendizagens o espaço escolar deve proporcionar aos estudantes? Então, aqui tem várias imagens, né? Várias experiências, vários exemplos, mas eu quero ouvir de vocês. Quais outros espaços, quais outras aprendizagens o espaço escolar, a escola, pode proporcionar aos nossos estudantes? Grazi, vamos dar 5 minutinhos? Vamos. Lembrando a importância de vocês participarem, porque essa troca ela é sempre muito rica quando vocês contam um pouquinho da experiência de vocês. Então, nós vamos dar esses 5 minutinhos e aí nós vamos ver no nosso chat o que vocês têm para nos contar. You know you want me over, so do it once
Yo la conocí de noche por Madrid, vestido rojo y labios más bella al sonreír. Cuando yo te vi solo quería conversar, pero con tu baile me dejaba intimidar. Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón. Hoy late, late, late con tu amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca, y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca, y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella ritmo latino ya quiere, ella ritmo latino lo goza. Ella quiere bailar esta noche y que yo me acomode a su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta a tope. Y es que hoy disfrutando esta fiesta a tope. Vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón. Hoy late, late, late con tu amor. Let's go. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca, y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca, y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Sube la mano para arriba, baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Professores, estamos de volta. Eu estou acompanhando aqui o que vocês estão escrevendo no nosso chat. Lembrando que é sempre muito importante essa troca. Fico muito feliz quando eu vejo que vocês participam. Então, Sandra, eu estou olhando aqui, o professor Antônio, ele está falando da importância do aprender a conviver. A professora Patrícia, ela escreveu assim: boa tarde, creio que as aprendizagens são a todo momento dentro do contexto escolar. As aprendizagens socioemocionais também são fundamentais. E também eu achei interessante a fala da professora Gabriela, que disse assim: a escola deve ser o espaço de diálogo e escuta. Ouvir as experiências e expectativas dos alunos auxilia em direcionar uma formação crítica e associada ao espaço social ao qual este aluno está inserido. Realmente, né? São comentários extremamente importantes. O que você tem para dizer para a gente, Sandra? Primeiramente, eu quero agradecer a participação dos professores, né, que estão conosco nessa primeira formação. Na verdade, a primeira formação nossa, né, porque está tendo várias do currículo em ação. Eu destaco a importância aqui, a ênfase no aprender a conviver. Embora nós consideramos que as competências cognitivas, elas precisam ser aprimoradas, valorizadas, né, as competências e habilidades do currículo, eles precisam estar bem nítidos na nossa escola, no nosso ambiente de aprendizagem, a gente não pode esquecer do espaço de convivência, que é importantíssimo. Mas aí eu destaco que não é importante apenas para os estudantes, também é importante para nós, professores. Uma boa convivência entre nós, pares, né, entre pares, mas uma convivência entre professor e aluno, ela é importantíssima para esse desenvolvimento da aprendizagem. Então, convivência, sim, ela precisa ser bastante valorizada. Gostei também do comentário da professora Gabriela, que ela fala que a escola deve ser espaço de diálogo e escuta. Acho que todo espaço, toda a construção, toda a instituição social precisa ser esses ambientes de espaço e de escuta, de diálogo, né? Diálogo e escuta. Então, a escola, como que é um instrumento social, ela precisa também ter esse espaço de a gente valorizar uma comunicação por meio do diálogo, uma comunicação assertiva, então, que possibilita o melhor desenvolvimento dos nossos estudantes.
Então, a gente está no caminho do certo. ser humano, né? O ser humano gosta de se sentir escutado, né? Faz parte desse acolhimento, aquilo que nós estávamos falando um pouco antes, né? Da questão de precisar dos outros, né? Você precisar da convivência. Então, quando o nosso estudante se sente ouvido dentro da escola, sente que esse diálogo faz sentido para ele, que ele tem um posicionamento ali, ele se sente mais livre para desenvolver a autonomia, para desenvolver o protagonismo, não é, Sandra? E Isso ele vai mesmo. se sentir mais seguro na construção do projeto de vida dele, na colocação de opiniões dele, quando ele vai se colocar em alguma coisa, ele vai se desenvolver melhor, né? Isso mesmo. E isso que a gente está valorizando, que é o diálogo, esse espaço de escuta, a já pensar no projeto de vida, é bem incentivado desde lá dos anos iniciais. E quando chega no 6º ano, ensino fundamental, anos finais, ele precisa estar intensificado, precisa fazer parte do universo escolar, do ambiente escolar. Então, a gente está falando de projeto de vida, de competências socioemocionais, competências cognitivas, mas principalmente num ambiente de convivência tranquila, saudável, por meio da escuta e do diálogo. Né? Aí eu já vou reforçar o que eu acabei de dizer. Entre estudantes, professores e entre os pares também, entre estudantes com estudantes e professores. Então, todos nesse ambiente de diálogo e escuta, visando o único objetivo, que acho que o objetivo mesmo é a aprendizagem do nosso estudante. Sem dúvida. Tudo bem? Bom, vamos passar para o próximo tema dessa formação de hoje? Por favor, produção. Na verdade, Grazi, a nossa proposta aqui é revisitar alguns conceitos, né, da psicologia da educação. E vários teóricos, eles são já figuras carimbadíssimas da nossa formação inicial. Então, toda a licenciatura que se preze, né, temos que estudar Vygotsky, Vallon e Piaget, Jean Piaget. E no tema de hoje, esses teóricos, eles estão predominantes, eles estão fortalecidos, porque eles realmente estudam o desenvolvimento humano e como esse desenvolvimento humano pode ser articulado por meio da educação, tá? Então, o desenvolvimento da aprendizagem também foi compreendida a partir de 3 pontos de vista diferentes, só que eles conseguem dialogar entre eles. Eles são diferentes em suas concepções epistemológicas e filosóficas, mas eles também a gente consegue ver relações e intencionalidades muito parecidas. Procurou-se verificar em qual medida os 3 autores aqui que iremos meio que conversar, até que pontos eles se divergem entre eles e também até que ponto eles se aproximam em termos e análises. Quais termos e análises são muito parecidos, muito contemplativos entre eles. Deste modo, as perguntas foram diretivas da análise, né? Então, algumas questões nós conseguimos refletir e percepções muito parecidas da análise de Vygotsky, Vallon e Piaget. Grazi, vamos retomar, né, recapitular a nossa formação inicial, na nossa licenciatura inicial, onde na disciplina de Psicologia da Educação, nós estudamos Vygotsky, Vallon e Piaget. Então, alguns conceitos básicos, né? A nossa ideia aqui não é mostrar o conceito integral, inteiro, até porque a gente nem tem tempo para isso, mas relembrar alguns apontamentos importantes na nossa discussão de hoje, tá bom? Por exemplo, Grazi, o Jean Piaget, quais conceitos que nós podemos retomar sobre a discussão de Piaget? Primeiro, o esquema. O que seria este esquema? Esquema para Piaget são estruturas mentais ou cognitivas pelas quais os indivíduos intelectualmente se adaptam e organizam o seu meio. A assimilação. Piaget, ele estuda também a incorporação de objetos no mundo exterior e também trabalha os esquemas mentais pré-existentes. Terceiro ponto é a acomodação, que são as modificações dos sistemas de assimilação
por influência do mundo externo. E por último, um conceito bem importante de Jean Piaget é a equilibração, que permite que a experiência externa seja incorporada pela estrutura interna. Por exemplo, então, é a junção de assimilar todas as nossas práticas, nossos conhecimentos, nossas aprendizagens, mas se acomodar em tudo que a gente está aprendendo de novo, que gera o que, Grazi? A equilibração, o equilíbrio. Mas para que aconteça um equilíbrio, Grazi, você não acha que precisa ter um desequilíbrio antes disso? Sem dúvida, Sandra. Eu estava aqui pensando e era exatamente essa pergunta que eu ia te fazer. Porque para que o nosso estudante tenha um equilíbrio, seja ele emocional, seja ele de conhecimentos, em todas as áreas, né, da vida dele, ou mesmo pensando em nós, professores, pensando no ser humano como um todo, antes dessa fase de equilíbrio, existe uma fase de desorganização. Exatamente. Uma fase que não exatamente é uma desorganização, mas é uma organização. As coisas estão se formando, se organizando para depois estabilizarem. E eu acho que Piaget fala muito sobre isso, né? Quando ele fala que o indivíduo precisa assimilar, se organizar, até ele se organizar, ele tem todo um caos, né? Que, inclusive, quando a gente pensa nos estudantes dos anos finais, eles vivem ainda um pouco desse caos, né? Que a adolescência é uma etapa de transição da vida, né? Para depois haver aquele equilíbrio. Quando chega nesse estágio de equilíbrio, é quando o estudante tem plenas condições de pensar no que ele quer da vida dele, do que ele quer no projeto de vida. Isso. Mas até chegar ali, eu entendo que é um processo. E às vezes um processo dolorido, né, Sandra? Exatamente. E é bem lembrado isso que você falou, porque a gente está falando de ensino fundamental anos finais, pessoal. Nosso estudante, a partir dos 10, 11 anos, estão chegando para nós. Esse período de transição está muito mais intensificado e, portanto, esse caos que o Piaget tanto fala, tanto estudou, tanto tentou explicar, ele está bem forte. E nós, professores, a gente vivencia isso no nosso cotidiano, né? O estudante dos anos finais, né, ele não é mais criança, como aquele dos anos iniciais, que se assume como criança, como quero brincar, onde a parte infantil tem uma ênfase maior, mas ele também não tem aquela postura mais velha, aquela postura mais responsável que muitas vezes a gente espera do estudante do ensino médio. Exatamente. E que às vezes nem o aluno do ensino médio tem, né? Ele está realmente numa transição. E ao mesmo tempo ele tem que lidar, a gente vai falar um pouco com mais calma sobre isso ainda na formação de hoje, mas ao mesmo tempo ele tem que lidar com todas aquelas transformações que ele está passando, né? Do crescimento, do desenvolvimento biológico, isso, do desenvolvimento psicológico. Então, essa desorganização, isso tudo que, inclusive, muitas vezes gera conflitos, né, entre estudantes e professores, né, a gente tem que lembrar que isso faz parte do desenvolvimento deles, né, e faz parte, linkando aí com o que a gente falou anteriormente, dos pilares da educação, né, do aprender a conviver, do aprender a ser, né. Aprender a aprender. Aprender a aprender, exatamente. Essa é a fase em que ele está aprendendo tudo isso, né, uma fase de grande aprendizado. A gente pensa sempre na fase de grande aprendizado quando a criança ainda é pequena, quando ela está lá nos anos iniciais, e às vezes a gente esquece que o estudante dos anos finais, ele tem que passar por esse limite de aprendizado, passar por essa experiência de aprendizado e ainda lidando com todas as transformações, né? Com essa passagem da vida de criança para a vida adulta. O fato, Grazi, é que os estudantes não chegarão prontos para nós. Verdade. Sinto lhe dizer, não chegarão. Verdade. Chegarão com dilemas, com incertezas. Acho que a única, é bem redundante, mas a única certeza que nós temos é que eles chegarão com incertezas, com muitas dúvidas. Pode ser. Que não saberemos como agir, eles também não sabem como agir. Sim. Então, Sim. é uma construção total.
todo momento nós estamos construindo e aprendendo. Por isso que eu gosto muito desse aprender. Porque a gente está aprendendo a trabalhar com eles, né? Diante de conflitos, diante de muitas problemáticas. Sim, é aí que o professor entra, não somente com aquele que tem o conhecimento, que vai desenvolver as habilidades e competências propostas pelo currículo, mas também como um orientador da aprendizagem, como uma referência para o estudante. Porque, querendo ou não, nós somos referências, né? É comum você ver os estudantes se espelhando, por mais que eles não admitam, porque eles não vão... Não, eles nunca vão admitir. Eles nem sempre admitem, na maioria das vezes eles não vão admitir, mas eles se espelham na figura do professor muitas vezes. A família tem são dois pontos importantes nessa equilibração de referenciais. De um lado a família e de um lado o professor. E isso também gera um conflito. Gera um conflito. Família e escola. Porque os valores muitas vezes são diferentes, né? Sim. Nós temos aí estudantes de todos os tipos, de todas as origens, e esse conflito, muitas vezes, quando ele se agrava, acaba sendo a figura do professor o referencial. E esse conflito também, né? Em tudo que a gente se espelha, que a gente é muito parecido, a gente também bate de frente, né? A gente sempre bate de frente com quem é muito igual a gente. Exatamente. Ou com quem a gente quer ser, né, Sandra? Exatamente. Então, é uma fase, a gente está falando de anos finais, né, do ensino fundamental, é uma fase de transição, que nós sabemos disso, mas é uma fase extremamente complexa, onde tudo isso que o Piaget explicou em toda a sua teoria é bem aflorada. Tá? Então, vamos relembrar, Grazi, alguns estágios de desenvolvimento apresentados por Piaget. Primeiro, o sensório motor, que é a partir do nascimento até os 2 anos de idade, que é a capacidade de administrar reflexões básicas. 2 a 7 anos, o pré-operacional, que é o domínio de linguagem e representação do mundo por meio de símbolos. Então, a criança continua egocêntrica. Nessa fase, Grazi, a criança ela pensa muito em si, né, nos seus próprios interesses. E os objetos e os símbolos, eles são muito fortes. Né? Eu lembro quando meu sobrinho tinha essa idade, se eu tirava o brinquedo preferido dele, qual que era a reação dele? Choro. Porque aquela sensação de perda, de identificação, estava naquele objeto. Então, e ele é egocêntrico, né? Porque eu lembro também que quando chegava outra criança na mesma faixa etária, aquela concepção de divisão ainda não está clara. Divide o seu brinquedo, deixa o seu coleguinha brincar com o seu brinquedo. Para essa faixa etária é muito complicado você apresentar uma noção de divisão. Então, é bem interessante a gente pegar um estágio e tentar comparar. Né? E nós, professores, eu nunca lecionei na educação infantil, mas eu acredito, e eu tenho certeza absoluta, no desafio grande de apresentar todas as aprendizagens diante esse estágio de desenvolvimento também. Tá? É o primeiro estágio de desenvolvimento do aprender a conviver, né? Porque a criança, na família, em casa, é muito mais fácil, normalmente, a convivência. As pessoas são muito mais tolerantes, né? Quando chega na escola, é que ele vai ter que aprender a conviver com o outro que não está preparado para ser tolerante com ele, como os pais, ou muitas vezes como os irmãos mais velhos são, né? E é aí que entra essa questão de conflitos, né? E o estudante até um pouco mais velho, ele ainda passa por isso, né? O Piaget coloca essas faixas como uma faixa etária mediana do que acontece. Mas isso não significa que algumas dessas etapas ainda se prolonguem por mais alguns anos, né? Principalmente nos anos finais, que compõem essa faixa etária de transição, não é, Sandra? Exatamente. O próximo estágio, Grazi, é a partir dos 7 aos 12 anos de idade. Pega um pouquinho o ensino fundamental aí, Sim. anos finais. Operações concretas. Aquisição da noção de reversibilidade das ações. Surge a lógica. Então, Grazi, é aquela questão da causa e efeito. A criança já sabe ter noção do que pode fazer, né, o que ele faz,
mas também já começa a ter noção das consequências do que ele faz. Aí que entra o trabalho do professor também, né? Mostrar o que é certo e o que é errado. Sem dúvida, é o momento em que o professor vira um referencial e ele entra numa postura de orientador, porque o professor tem um papel fundamental no trabalho, né, dessa relação de efeito e consequência, de que tudo que eu faço vai ter consequências futuras, né? Então, isso é extremamente importante que o professor se conscientize disso, se coloque como um referencial e que ele se posicione como orientador do estudante, né? Enxergando esse estudante de uma maneira integral. E a próxima etapa, Sandra? A última etapa, mas não menos importante, aliás, aqui, nós estamos também, né, Grazi? A gente está incluída nisso também. Que a partir de 12 anos é as operações formais. O que são as operações formais? Domínio do pensamento lógico e dedutivo, que relaciona conceitos abstratos e raciocina sobre hipóteses. Como nós fazemos isso, né? Nossa! Eu acho que o começo dessa etapa é o principal ponto de início da vida adulta, né? A hora que a gente tem que começar a desenvolver o raciocínio lógico e começar a se colocar com o que faz sentido e o que não faz sentido. É uma etapa extremamente importante do desenvolvimento integral e o nosso adolescente dos anos finais, ainda retomando o que já foi falado ainda hoje, né? Que ele tem que lidar com tudo isso, mais as mudanças do corpo, mais as mudanças pelas quais ele está passando e ainda a preocupação, a pressão da escola, né? A dúvida, exatamente. É um momento em que na escola ele passou dos anos iniciais, onde tem uma professora, às vezes 2 ou 3 professores, né? Um professor que são os referenciais, e chega nos anos finais aquele monte de professores, aquele monte de componentes curriculares, né? A gente tem que considerar tudo isso no desenvolvimento integral dos nossos estudantes, não é mesmo, Sandra? A maioria das escolas, não podemos generalizar, falar que são todas, mas a maioria é muito o que você falou também. A mudança de escola para outra, mudança de professores. Você sai de um ambiente que você tem em média de 3 a 4 professores e para um ambiente que você passa a ter 12 professores, 12 componentes curriculares. Tudo diferente, né? As relações são diferentes. As dúvidas, elas crescem. As hipóteses, as incertezas crescem também. Então, esse período formado por Piaget de operação formal, ele não tem fim, porque ao longo da nossa vida, ao longo do nosso cotidiano, a gente está pensando em formações, em dúvidas, em incertezas, em hipóteses, em lógica, pensamento lógico e dedutivo também, que às vezes o que é certo, às vezes a gente não consegue perceber no ato, na ação, mas a gente vai perceber mais para frente. Eu queria fazer um comentário aqui, Sandra, só para a gente fechar essa parte, que chamou muito a minha atenção, que a professora Gabriela participou novamente aqui no nosso chat, e ela colocou o seguinte comentário: particularmente, não vejo que determinado estágio de desenvolvimento de um aluno simplesmente pela faixa etária. Compreendo a teoria e vejo que se trata de uma estimativa, mas o social tem uma influência enorme sobre o indivíduo. Isso. E para Piaget, o social, ele não exerce uma influência somente no aluno, porque o aluno, ele tem que ser avaliado como um todo, como a psique do indivíduo, né? Eu vejo nesse comentário da Gabriela aquilo que a gente vive no dia a dia de sala de aula, porque os estudantes, a gente tem uma estimativa nessa faixa etária do que pode acontecer, mas na realidade nós estamos trabalhando com seres humanos, né? Esse desenvolvimento às vezes é um pouco mais precoce em alguns, um pouco mais tardio em outros, e isso a gente tem que levar em consideração. O que você acha sobre isso, Sandra? Não, temos que levar em consideração. Mas nessa linha da professora Gabriela, eu vou puxar também outro grande teórico da psicologia da educação, que foi o Levi Vygotsky, né? Que foi sócio-interacionista. Então, o Vygotsky, ele fala que o papel do educador
na perspectiva socio-interacionista, ele é um mediador. Então, o professor, neste caso, ele tem o papel de despertar nos estudantes a necessidade de apropriação de novos conhecimentos. O professor, ele media os conteúdos já elaborados pelos homens e pelos alunos, na verdade, pelo currículo e pelos alunos, de tal modo que propicia a formação e a transformação das funções psicológicas superiores por meio da aquisição dos conhecimentos. Então, por Vygotsky, é atuar como um outro social. Então, o estudante está atuando como um outro social. Ele está se relacionando com o seu meio. Então, ele deve promover o processo de internalização, atuando como mediador entre a aprendizagem cultural acumulado individualmente e transformado. Então, nesse caso, o Levi Vygotsky, ele valoriza muito que o estudante, que a criança e o adolescente aprendeu não apenas na escola, mas aprendeu em todo o seu meio, em todo aspecto cultural, todas as aprendizagens. Então, no caso, o professor, nessa situação, é o mediador de todas as aprendizagens que o estudante adquiriu com o seu meio, com as suas vivências, ok? O último grande teórico dessa tarde é o Vallon. O Vallon dedicou-se ao estudo da criança para compreender as origens dos processos psicológicos humanos. Então, ele estudou 3 aspectos do desenvolvimento de forma integral, que você vai falar daqui a pouquinho, que é o cognitivo, afetivo e a motora. A psicologia de Vallon é formada na psicologia genética. A psicologia genética, neste caso, interessa-se pelas origens dos processos psicológicos, entende que os processos psicológicos têm origem orgânica e os processos só podem ser compreendidos quando são considerados as influências, olha só, socioambientais que interagem com seus processos. Mas eu acrescento também, Grazi, com as influências socioemocionais também, que interagem com esses processos. O ser humano tem que ser visto como um todo, né? É isso que torna o aprendizado fascinante, né? Pensar no desenvolvimento sempre de forma integral. Bom, Sandra, vamos ouvir um pouquinho, né? Ler um pouquinho do que os nossos professores vão escrever no nosso chat. Só que, Sandrinha, como nós estamos com o tempo meio apertado... O debate está bom, mas o debate está bom e o tempo está correndo, está meio apertado. Eu vou pedir para a produção nessa interação, ao invés de 5 minutos, apenas 3, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Próximo slide. Isso. Como é a relação pedagógica entre professores e estudantes? Quais ações pedagógicas que o professor utiliza para envolver os estudantes no processo de ensino e aprendizagem? Muito importante a gente discutir o que o professor pode utilizar para envolver os estudantes. 3 minutinhos, queremos ver um pouquinho da opinião de vocês e já voltamos. Vestido rojo y labios más bella al sonreír. Cuando yo te vi solo quería conversar, pero con tu baile me dejaba intimidar. Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró en mi corazón. Hoy late con tu amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella ritmo latino ya quiere, ella ritmo latino lo goza. Ella quiere bailar esta noche y que yo me acomode a su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta a tope. Y es que hoy, disfrutando esta fiesta a tope. Vuelvo a sonreír, gracias a Dios.
baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Sube la mano para arriba, baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Eu vi aqui que algumas pessoas escreveram aqui no nosso chat e como nós estamos com o tempo meio corrido aqui, eu vou passar diretamente para a Sandra, porque aí ela lê os comentários no nosso chat e já responde, porque são comentários bem interessantes, Sandra. Ok, Grazi. Então, a professora Gabriela, ela diz que acha que seria importante comentar sobre as diferenças em transmissão de conhecimento entre Piaget e Vygotsky. Já já nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A professora Gabriela também, ela cita que pois muitas vezes debatemos sobre a problemática da transmissão de conhecimentos. A professora Patrícia, ela diz que a relação professor-aluno, sempre dialógica e mediadora, são as melhores para se estabelecer vínculos e aprendizagens significativas. Ações, acolhimento, atividades desafiadoras, compreender os processos cognitivos de como se processa a construção do conhecimento. Professora Gabriela e professores, eu vou falar brevemente um pouquinho da divisão, né, e comparação entre Piaget e Vygotsky, para a gente tentar entender, mas tem que ser bem breve, por causa que o objetivo principal é a gente pegar uma teoria que a gente já conheça, já tenha estudado e trouxer para a discussão de hoje. Então, Piaget. Para Piaget, o conhecimento é um processo de interação entre o sujeito e o meio físico. O ser humano, ao nascer, é um indivíduo biológico. No desenvolvimento do ser humano, existe um processo de socialização. A potencialidade cognitiva de sujeito depende da etapa de desenvolvimento que ele se encontra. Já Vygotsky, Grazi. Para Vygotsky, o conhecimento é um processo de interação entre o sujeito e o meio social e cultural. O ser humano, ao nascer, é um indivíduo social. Tá vendo a diferença? Piaget, o indivíduo é biológico. Vygotsky, o indivíduo é social. No desenvolvimento do ser humano, existe um processo de diferenciação social. Para Piaget, socialização. Para Vygotsky, diferenciação social. E Vygotsky diz que o sujeito depende de qualidade da interação social e da zona de desenvolvimento proximal do sujeito. Ok? Grazi? Perfeito, Sandra. Pensando nos seus comentários, que foram assim muito bem-vindos, muito em consonância com os comentários do nosso chat, eu gostaria de ir para a nossa próxima interação, que eu vou dar um minutinho só para as pessoas escreverem. Próximo slide, por favor, produção. Como vocês, professores, ou como nós, professores, porque nós também somos professoras, lidam com o processo de maturação e as diferenças dos seus estudantes? Ótima pergunta, hein? Um minutinho.
comentário. Olá, professores, estamos aqui de volta. Estou vendo aqui os comentários no nosso chat, acompanhando, né? A professora Gabriela, ela falou sobre a questão de que o estudante precisa passar por mudanças urgentes, porque essa verticalização, ela não funciona mais, né? O ideal agora é a gente trabalhar com uma questão de orientação de estudos, né? Uma horizontalização dos estudos, aonde o professor entra muito mais como orientador, como direcionador do aprendizado, do que como simplesmente aquele que passa conhecimentos. E para falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria que vocês assistissem um vídeo de um depoimento da professora Silvaneide de Carvalho. Ela é psicóloga, né, e ela foi entrevistada pela minha colega Sandrinha aqui, e ela vai falar um pouquinho exatamente de tudo isso que vem de encontro ao que nós estamos comentando. Podemos pôr o vídeo, produção? Professora, como podemos abordar a educação integral no ensino fundamental anos finais e no ensino médio? Se nós pensarmos, né, no ensino integral, nós estamos pensando numa questão de desenvolvimento humano, e estamos pensando num ser como um todo, né? Como o próprio nome diz, o integral. Então, nós estamos pensando nesse ser que tem uma cognição, nesse ser que tem emoções, nesse ser que tem todo um desenvolvimento, né? E existe uma mudança muito grande, né, da escola tradicional, né, para a escola que nós falamos hoje, né? Quando nós pensamos num desenvolvimento integral dentro de uma escola, a gente vai pensar o quê? Que essa criança, eu não vou falar criança, né? Nós estamos falando de uma fase do sexto ano ao nono ano e depois do ensino médio, então nós estamos falando de 11 anos em diante, né? Essa denominação da adolescência, a gente vai encontrar, se a gente for procurar pelo ECA, a gente encontra uma determinada idade. Se nós pensarmos, né, na Organização Mundial da Saúde, tem uma outra idade, mais ou menos, são idades sempre bem parecidas, né? Eu vou tratar aqui com vocês a adolescência, pensando na idade dos 11 anos aos 20 anos, né? Tomando como base o material da Feldman, né, e da Papalaya. Nesse momento da adolescência, o que a gente pensa, né? São crianças que acabaram de sair do quinto ano, estão indo para o sexto ano, né? A gente já vai ver uma mudança aí muito grande. Qual é essa mudança? São crianças que saíram, às vezes, de um professor, 2 ou 3 professores, depende de cada escola, né? E passam para uma quantidade bem maior de professores. São crianças que estavam, segundo o Piaget, em um estágio e vão passar para um outro estágio. Nessa mudança de estágio, a criança vai tendo mudanças também. E o que acontece nisso? Vamos pensar um pouco, e os professores do sexto ano talvez se identifiquem muito quando falar sobre isso. A criança do sexto ano é uma criança que ela entra no início do ano, né? Lá, finalzinho do mês de janeiro, comecinho do mês de fevereiro, né? E o professor, ele deixou crianças de sexto ano no ano anterior, né? Que já eram crianças mais desenvolvidas, que já estavam com outro ritmo. Ele entra no ano seguinte para pegar essas crianças, e quando chega lá, o que acontece, né? Às vezes ele vai para a sala de aula pensando naquelas crianças antigas que ele deixou, que já estavam com uma determinada maturidade, né? Só que ele está recebendo crianças que estão com uma maturidade completamente diferente. Ele está recebendo crianças que viam o professor ainda, né, como, entre aspas, eu vou dizer, e pensem que não é de uma forma pejorativa, de forma nenhuma, como a professora tia, né? Aquela professora polivalente, aquela professora que está ali mais próximo, e aí, de repente, o que acontece, né? Ele pega professores aulistas, né? Eles pegam professores especialistas, então um especialista em matemática, um especialista em língua portuguesa, um especialista em ciências, em geografia, que tem ali um determinado tempo para trabalhar o seu determinado conteúdo.
E frente àquela questão ali daquele conteúdo, o professor ainda precisa, né, se vincular com aquela criança. E quando eu falo precisa, precisa sim, né? Porque hoje em dia a gente sabe que a educação, ela não acontece só através da cognição, né? Ela acontece muito através da emoção. Então, se nós tivermos um relacionamento afetivo bom com os nossos alunos, certamente essa aprendizagem será melhor. Essa criança, né, ela entrou com 11 anos, né, no 6º ano. Se não tiver nenhuma repetência aí pela frente, nós vamos pensar que ela vai estar saindo do 9º ano com 14 anos, né? E vão ser crianças que estão passando por mudanças muito grandes, né? Quando a gente fala da adolescência, vem sempre uma brincadeirinha, né, na sequência como aborrecência, né? Como se, de repente, nós adultos esquecêssemos que um dia nós também fomos adolescentes, né? Que um dia nós passamos também por todo aquele turbilhão que as crianças estão passando. E o que acontece nesse momento da adolescência? Nesse momento da adolescência, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, os hormônios explicam, né? Por que eles atuam de determinada forma? Sim, os hormônios explicam que está acontecendo ali um desenvolvimento físico da criança, explica que está acontecendo um desenvolvimento maturacional da criança, explica que os meninos, de uma hora para outra, eles tinham uma voz aguda e de repente essa voz vai ficando grave, as meninas começam o surgimento dos seios, o corpo vai ficando modelado. Então, em questão de hormônios, os hormônios explicam sim, né? Mas existem outras mudanças que os hormônios não explicam, né? Existem outras mudanças que os neurocientistas acabam explicando. O que acontece com esse adolescente, né? Se a gente for olhar bem essa fase dos 11 anos até os 14 anos e depois, né, até os 17, 20 anos, mais ou menos, nessa fase da adolescência, eles passam por uma mudança também cerebral, né? A diferença é que essa mudança cerebral a gente só consegue ver, né, se nós formos mapeando isso com imagens. Mas graças a neurociências, hoje em dia, a gente já tem um estudo do cérebro e a gente já sabe que o córtex cerebral ele vai se desenvolvendo, né, com o decorrer do tempo, e é justamente com o desenvolvimento desse córtex cerebral, as mudanças, né, na mielinização, a diminuição de neurônios, todas essas mudanças que vão acontecendo na vida desse adolescente vão fazendo que ele tenha determinadas alterações. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, o adolescente, ele é impulsivo. Verdade. Né? O adolescente, ele age ali, né, sem pensar. O adolescente tem muito sono. Também é verdade. Nossa, o adolescente, ele quer tudo para ontem. Também é verdade. Tudo isso porque são muitas mudanças que estão acontecendo ali na vida deles. Quando a gente fala na questão dessa impulsividade, o que está acontecendo? Nós temos dentro do nosso cérebro um sistema que a gente chama de sistema de recompensa, né? Que está lá, né? Para a criança, para o adolescente e para o adulto, né? O adulto, ele tem um sistema de recompensa, mas ele vai saber lidar melhor com esse sistema de recompensa. O sistema de recompensa, né, vai estar ligado à questão da amígdala, né, que está aqui nessa região do cérebro, né? Essa amígdala, ela é responsável um pouco pela questão da regulação emocional. Então, no sistema de recompensa, o que acontece? A gente fez determinada coisa, né? Tem um neurotransmissor que é a dopamina, né? A dopamina subiu rapidinho, ela agiu, né? E aí nós nos sentimos felizes, né? Vamos pensar aqui na questão de chocolate. Acho que chocolate eu consigo mexer com quase todo mundo, né? Me deu aquela vontade de comer chocolate, eu vou lá, abro meu chocolate, como chocolate. Nossa, aquela sensação de prazer
foi tão boa, o meu sistema de recompensa foi realmente bem trabalhado ali. Perdão. E aí, o que que acontece, né? No caso do adolescente, o sistema de recompensa dele, isso por questão do desenvolvimento do cerebral dele, ele acaba de receber a recompensa, né? E aí ele vai querer mais. Ele vai querer mais. E é por isso que a gente diz que o adolescente age muitas vezes com impulsividade. É por isso que o adolescente muitas vezes gosta de esportes radicais. É por isso que você pega muitas vezes adolescente que quer começar já a dirigir, e se ele quer começar a dirigir, ele quer começar a dirigir em alta velocidade, todas essas coisas, né? Porque essa sensação de prazer, né? Por conta do neurotransmissor da dopamina, para o adolescente é algo muito satisfatório, né? Porém, é algo que é muito rápido também, né? A gente tem também, aí nessa questão do adolescente, eu acho que os professores, principalmente que dão aula de 8º ano em diante, vamos dizer, né? Às vezes percebem que eles têm muito sono, né? Nossa, eu estou dando a minha aula, preparei aquela aula maravilhosa, quando eu olho, o aluno está lá deitado em cima da mesa, né? Às vezes até roncando, literalmente. E fala assim, mas poxa, o que que esse menino fez? O dia inteiro, a noite inteira, quer dizer, ele fez o quê? Ele não dormiu? E logo que vem na nossa cabeça, realmente, ele não dormiu, né? Passou a noite no celular, conversando com os amigos, passou a noite jogando, né, no celular, tudo isso. Aí são fatores ambientais, né? Pode ser que ele tenha passado a noite realmente fazendo tudo isso, né? Mas do ponto de vista cerebral, a gente tem uma outra questão que é muito importante, que é a questão da produção, né, de um hormônio que é produzido justamente à noite, porque a gente precisa ter, esse hormônio é produzido no momento em que não exista luz, né, que é a melatonina. Né? E o que que acontece com o adolescente? A melatonina, ela é produzida também no adolescente, só que o tempo é de 1 a 2 horas de atraso, né? Isso faz com que realmente ele tenha mais sono, né? Então, dá para ver que, assim, aos poucos, a gente vai entendendo determinadas mudanças que os adolescentes têm da fase, né, da terceira infância, que é a última fase, para agora essa fase da adolescência, porque estão acontecendo mudanças físicas, mudanças biológicas, mudanças cognitivas e mudanças sociais. Né? E aí nós, enquanto professores, eu falo nós, né, porque eu também sou professora, sou psicóloga e sou professora, né, nós paramos para pensar o quê? Eu não posso ver só aquela criança, aquele adolescente que está ali na minha frente, como um ser que veio só receber educação formal. Eu preciso ver aquela criança que está ali na minha frente, aquele adolescente que está ali na minha frente, eu preciso vê-lo como um ser social, eu preciso vê-lo como um ser que tem cognição, né? Eu preciso ver esse ser como um ser composto pela parte física e pelo um ser composto pela parte emocional. Então, ele tem várias vertentes que formam esse ser. E eu, enquanto professor, preciso sim ter uma preocupação, né, com esse ser como um todo. Oi, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. A professora trouxe, né, professora e psicóloga, algumas considerações muito importantes em relação aos estudantes dos anos finais. E eu gostaria de fazer alguns comentários. No próximo slide, nós temos aqui a competência 5 da BNCC, né, no slide de desenvolvimento cognitivo. Eu vou pedir para a produção colocar esse aqui. Eu não vou ler essa competência, só falar um pouquinho que ela remete à questão das tecnologias digitais, das tecnologias de informação e dessa
capacidade, né, do professor de se tornar mais orientador do que simplesmente, como a Gabriela comentou no chat, como nós comentamos antes, simplesmente aquele que passa conhecimentos. E nesse contexto, eu queria citar falar uma citação de Edgar Morin, que está no próximo texto, que fala assim: a educação deve contribuir para a autoformação da pessoa, ensinar a assumir a condição humana, ensinar a viver, ensinar a tornar-se cidadão. Essa citação, né, do Morin, ela tem um significado muito importante para mim, porque quando você fala que ela tem que contribuir para a autoformação da pessoa, ensinar a pessoa a viver, é quando a gente ensina a pessoa a se desenvolver de forma integral. Ela vem de encontro ao desenvolvimento integral. Por isso, nós trouxemos essa citação e achamos muito importante. Lembrando que construir um projeto de vida significa posicionar-se de maneira crítica diante do mundo, diante da vida e diante da sociedade. Construir uma trajetória significativa impacta diretamente nos próprios valores e nos valores coletivos. Enfim, a necessidade de desenvolver as competências socioemocionais, ela é muito nítida e é uma necessidade real, né, que está muito explícita, principalmente para o adolescente dos anos finais. Agora eu gostaria que vocês assistissem um vídeo, foi uma entrevista que eu fiz com a professora Márcia Gilpato, ela é consultora educacional e ela está falando justamente sobre isso, vem de encontro ao que nós estamos comentando. Produção, coloca o vídeo, por favor. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação integral e projeto de vida nos anos finais. Bom, pensando no projeto de vida, e que os anos finais, eles constituem uma etapa transitória, na qual os estudantes entram crianças, praticamente crianças, e saem adolescentes. É uma etapa que é pós-anos iniciais, e que eles se deparam com uma realidade, praticamente uma nova escola, né? Porque novos professores, muitas vezes mudam mesmo de escola, muda o ambiente físico da escola, várias componentes curriculares, mudam os colegas, e também uma etapa que antecede ao ensino médio. Então, Márcia, eu gostaria que você falasse o seguinte, considerando essa fase de adaptação, como o projeto de vida se materializa nessa etapa, nesse momento da escolarização? Bom, Grazi, te ouvindo, né? É interessante a gente pensar quantas mudanças passam essas crianças, como você disse, né, nessa pré-adolescência, quando elas concluem os anos iniciais, né, do ensino fundamental e migram para o ensino fundamental anos finais. Então, como você colocou, elas saem da infância e entram na pré-adolescência e saem, a maior parte, se a trajetória escolar ela for de acordo com o previsto, ele sai no início da adolescência. Bem, e aí como que a gente pensa, né, o projeto de vida dentro desta faixa etária, né? Acho que o primeiro elemento que nós precisamos considerar como educadores, e aí eu não estou falando apenas do professor, né, sempre naquela perspectiva de que, eu gosto muito de utilizar aquele provérbio africano, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança, na escola ou na rede, né, é preciso toda uma rede de educação para educar uma criança. Então, na perspectiva da escola, da gestão escolar, a gente precisa pensar, enquanto educadores, né, tanto professores, coordenadores, diretores, vice-diretores, essa perspectiva da formação integral. Então, a escola, seja ela dos anos iniciais, finais, ou do ensino médio, ou da educação infantil, ela é uma comunidade. E aí, a gente precisa ter clareza do princípio de comunidade. Comunidade é a condição essencial para o exercício e para o desenvolvimento das virtudes cidadãs.
né? E quando a gente está falando de virtudes cidadãs, nós estamos falando numa perspectiva idealizada, não, nós estamos falando numa perspectiva de construção, baseado aí, em primeiro plano, né, na Base Nacional Comum Curricular, no currículo da rede e do projeto pedagógico da escola. Então, toda essa dimensão mais ampliada da Base Nacional Comum Curricular e dessa especificidade maior que é o projeto pedagógico, a gente não está, né, indo aí na perspectiva da construção de virtudes, de valores, na perspectiva moralizante, absolutamente, né? É preciso considerar todos esses aspectos. E pensando nisso, nessa comunidade que é a condição para o desenvolvimento, né, dessas virtudes, a gente precisa pensar no desenvolvimento integral do sujeito, né, um sujeito de direitos. Então, a gente precisa pensar na dimensão cognitiva, na dimensão socioafetiva ou socioemocional. Precisamos pensar na dimensão física e na dimensão cultural. Todos esses aspectos eles precisam ser considerados dentro deste projeto de vida. Eu sei que muitos educadores, às vezes, numa conversa, dizem assim, tá, mas e daí? Como é que eu materializo isso? Como é que eu concretizo isso na prática? Eu preciso escrever, ou o jovem precisa escrever, né? O projeto de vida dele. A perspectiva não é aquela perspectiva do término, dos objetivos do término da educação básica. Então, se nós olharmos lá para o artigo da LDB, que trata sobre o desenvolvimento, a educação básica ela deve estar voltada para o desenvolvimento pleno da pessoa, para o exercício da cidadania e para a qualificação para o trabalho. Mas isso é a dimensão do todo, de toda a educação básica. Nós estamos numa fase, como você mesma chamou na sua fala, de transitória. Mas só que a gente precisa pensar nesses objetivos que queremos lá no final. Então, o desenvolvimento dessa cidadania, ela se dá na perspectiva da participação. Então, na hora de construir esse projeto de vida, eu preciso pensar que o meu objetivo não é lá que o jovem ou o pré-adolescente pense no que ele vai querer ser na vida, no mercado de trabalho, ou na sua vida acadêmica, ou no seu projeto de vida pessoal. É preciso que a gente pense que isso é transitório, que o que ele vai colocar lá é uma perspectiva, porque é esse horizonte que vai fazer com que ele se mobilize desde que eu crie mecanismos de engajamento e de participação na escola, né? E aí a gente entra numa outra coisa que é quais são os dispositivos favoráveis para a criação desses mecanismos de participação. Na prática, se a gente pensar nas aulas, né, é preciso que essa comunidade escolar, de novo, né, sempre frisando que a comunidade ela é a condição para o desenvolvimento das virtudes cidadãs. Então, pensando nisso, as aulas precisam propiciar ambientes em que esse jovem ele efetivamente participe. E quando a gente está falando de participação, a gente está falando naquela concepção dialética, né? No sentido de o desenvolvimento das ações, elas vão ao mesmo tempo modificar os meus conhecimentos, né, sobre aquele objeto do conhecimento, eles vão contribuir para o desenvolvimento de habilidades previstas no currículo e, ao mesmo tempo, aquilo que é desenvolvido também me modifica, porque eu vou estar, por exemplo, digamos que os professores da área de ciências da natureza ofereçam um ambiente de aprendizagem para que esse pré-adolescente ou esses jovens lá na escola, eles construam um artefato tecnológico. O fato deles buscarem conhecimento, deles se engajarem em atividades que envolvam muita participação, que envolvam busca, pesquisa, que envolva a coletividade, né? A construção do conhecimento coletivo e essa busca pelo conhecimento, então todos esses mecanismos, eles também vão promover uma modificação no sujeito. Né? Então, é muito interessante a gente pensar nessa concepção dialética da participação, ao mesmo tempo em que eu
construo determinado conhecimento, esse conhecimento também age em mim na promoção de uma mudança nos meus conhecimentos, nas minhas habilidades, nas minhas virtudes e etc. Márcia, nessa perspectiva, nesse contexto que você explicou para a gente, qual a relação, ou existe relação, entre a construção do projeto de vida e o desenvolvimento do protagonismo juvenil? O que você pensa sobre isso? Não dá nem para a gente, ele está tão imbricado, né, uma coisa na outra, porque esse protagonismo juvenil, ele não se dá de forma automática, né? O jovem ele não protagoniza, muito pelo contrário, é uma fase da vida que, se a gente pensar, observando, né, as características dessa faixa etária, esses pré-adolescentes ou esses adolescentes, eles tendem a ter um comportamento, inclusive, ao contrário do que a gente pensa, né? Por exemplo, a adolescência é uma fase da vida em que a gente está cheio de sonhos, cheio de um impulso para a vida gigante, e isso é muito forte. No entanto, se não forem dadas as condições, esse jovem tende a ter um comportamento mais apassivado. Então, o protagonismo, ele é essencial na medida em que ele precisa ser pensado e intencionalmente planejado, de modo que o jovem possa exercer esse protagonismo no sentido de o que eu espero construir, o que é esperado que se construa, porque isso é uma coisa arbitrária, está posta lá no currículo, é decidido pela rede, mas a partir desse conhecimento que precisa ser desenvolvido, dessas habilidades que também esse conhecimento que precisa ser adquirido e essas habilidades que precisam ser desenvolvidas, quais são os mecanismos que eu vou utilizar, que aí está na perspectiva da comunidade escolar, quais são os ambientes ou quais são os dispositivos que eu vou utilizar para que esse jovem seja protagonista no seu desenvolvimento. Quando a gente fala sobre clubes juvenis, quais são os projetos que são elaborados e quanto o jovem está realmente engajado, ou quais são as intervenções pedagógicas planejadas e intencionais para que haja esse protagonismo, para que ele realmente seja exercido, e para que fuja-se, né, desse comportamento mais apassivado, que, de forma muito clara, acontece quando o jovem não se sente protagonista. Quando o jovem tem uma perspectiva muito apassivada, esse protagonismo não está sendo exercido. Na verdade, ele está se sentindo passivo na aquisição dos conhecimentos. E aí não há, na maior parte das vezes, o desenvolvimento das habilidades. Ele está voltado para uma outra coisa, um exemplo. É muito comum você perguntar a um jovem ou um adolescente, por que ele está estudando? Ele vai dizer que ele está estudando por causa da prova. Ele está estudando porque ele quer tirar 7 ou porque ele quer tirar 10. Quando a gente tem um projeto numa escola, quando a gente tem o engajamento, muda. Por que você está estudando? Porque eu vou construir, vai ser desenvolvido na escola um show de talentos, ou porque a gente vai fazer um sarau literário no final do bimestre, ou porque eu vou fazer a apresentação de um seminário. Muda a perspectiva, né? Então, eu vou construir um sarau literário, eu e minha turma vamos participar de um seminário. Então, eu não estou estudando para a prova, eu não estou... É claro que isso é importante também, né? Porque é preciso que o jovem também monitore os seus conhecimentos e algumas situações específicas são necessárias, mas é sempre importante essa nossa observação atenta dos comportamentos desses adolescentes, a observação não apenas do comportamento, mas o que ele está dizendo, inclusive o que dizem os silêncios. Quando ele não diz, quando ele não participa,
quando ele está muito envolvido num desenho lá no seu caderno, não é só porque ele gosta mais de desenhar, tem outras coisas embutidas nesses silêncios aí, né? De que forma ele está monitorando a aprendizagem dele? Então, sim, a docência, né, o exercício da docência, ele é muito exigido, exige de nós o tempo todo um comportamento solidário, empático, voltado para a construção de vínculos. Quando eu olho nos olhos dos educandos, quando eu escuto, quando eu tenho uma presença pedagógica realmente exercida na perspectiva de entrega, de empatia, inclusive ouvindo, né? Eu não sou uma psicóloga ali, mas eu sou uma educadora que estou muito atenta a todos os aspectos que dizem respeito à formação daquele indivíduo em todas as dimensões da formação integral. Porque é a partir disso que, em discussão com os outros educadores da escola, nós vamos criar conjuntamente tantos dispositivos quanto mecanismos para que haja esse protagonismo seja realmente exercido e não fique no âmbito dos documentos ou do meu plano de aula, né? Ok, pessoal. Quero agradecer às professoras Silva Neide e a professora Márcia Gilpato, que gentilmente cedeu o tempo e o conhecimento para a nossa formação sobre o currículo em ação. Agora, eu peço para a produção colocar o slide de validação da AVA, por gentileza. Obrigada. Então, aqui, só para relembrarmos, né, da importância da avaliação dessa formação no AVEFAP. Então, acesse o ambiente AVEFAP e responda as questões sobre a formação de hoje, né? Então, para consolidar e avaliar a nossa formação. Próximo slide. Aqui nós apresentamos os materiais dessa formação. Primeiro, o link no YouTube com a entrevista da professora Silva Neide, professora e psicóloga, entrevista de desenvolvimento infantil, ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Quem tiver interesse de assistir a entrevista completa, né, porque ela vai fazer toda a comparação desde o ensino fundamental, anos iniciais, até o ensino médio, está no canal do YouTube, o canal próprio. E o vídeo e o link da entrevista com a Márcia Gilpato e com a professora Graziella, tá bom? Próximo slide. Saiba mais com as indicações de leitura dessa formação. A obra do Antônio Carlos Gomes da Costa, A Presença da Pedagogia, Teoria e Prática da Ação Socioeducativa, tá? Do Instituto Ayrton Senna. A segunda indicação de leitura é da Daniela Artel, que é Projetos de Vida de Jovens Universitários, um estudo sobre engajamento social e projetos de vida, tese de doutorado da Faculdade de Educação da USP. E, de novo, mais uma indicação da entrevista da Silva Neide Carvalho dos Santos, Desenvolvimento Infantil, Ensino Fundamental, Anos Finais e Ensino Médio. Agora vamos para as referências bibliográficas. Referências: Anália Rodrigues Faria, Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, segundo Piaget. Antônio Carlos Gomes da Costa, A Presença da Pedagogia. Daniela Artel. E o Currículo Paulista, que é a Ana Ignez Nunes, Rosimeire, Psicologia da Aprendizagem. Teresa Rego Vygotsky, Uma Perspectiva Histórico-Cultural da Educação. E Vallon, Henri Vallon. Ok? Então, eu quero aproveitar e agradecer a audiência de vocês, a cordialidade de vocês. Solicito que no chat vocês registrem a avaliação sobre o nosso encontro, sobre o nosso diálogo, né, vespertino, com as considerações do que vocês acharam, sugestões, críticas, elas também são super bem-vindas, ok? Muito obrigada e até a próxima formação. Grazi? Sandra, professores, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todas as interações, dizer que eu fico muito feliz quando vocês participam, dizer que foi um prazer estar com vocês nessa formação e desejar a todos um ótimo restinho de dia aí, um ótimo final de semana e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.